Estamos na área de novo, hein? E hoje o assunto... Eu gosto do assunto, Ali. Hoje a gente tá começando mais cedo hoje, hein? E hoje, ó, homenagem aqui Vamos fazer um agradecimento especial. Ultra Pink Maratona, hein? Ultra Pink Maratona. Mas, galera, hoje é um assunto, eu acho que é um assunto diferente de todos os assuntos que nós já trouxemos, né? De todos os assuntos. E é um assunto que eu tenho muito carinho por ele. É uma pessoa especialíssima tá com a gente aqui hoje, que eu faço questão de apresentar. Apresenta agora ou vamos falar dos patrocinadores antes? Vamos já falar, porque daí a gente já engata o assunto Show. com ele e vamos embora. Bora lá, começa aí, Ali. Só antes de falar dos nossos patrocinadores, agradecer aqui mais uma vez o Daniel Butros e ao Felipe Bedran pelo convite que fizeram pra gente. O desafio, né? Na verdade, o desafio que nós somos convidados a participar, que é a corrida da Ultra Pink, a caminhada da Ultra Pink. Vai ser dia 29 de outubro, pessoal. Então, assim, é uma causa muito nobre, né? Que o pessoal tá movimentando aí na cidade, que é falar sobre o câncer de mama. E nós somos desafiados a caminhar 45 quilômetros. Fabinho, a gente já começou a treinar, o Fabinho correu 200 metros ontem, quase foi pro hospital, mas a gente vai chegar lá. Então vamos embora. Desafio, né? É que depois a gente vai falar sobre isso, né? Eu vou fazer questão de tirar a foto da mão do Ali hoje, na hora que ele for caminhar. Parece que colocou a mão no enxame de abelha e foi toda picada. Tão inchada que fica o corpo desse cara aqui. Circulação. Então, tudo bem. Não, mas agradecer o Daniel, o Felipe e toda a equipe deles, né? Toda a equipe, maravilhosa. Galera que vai correr, que vai caminhar, show de bola. Então bora. E nós vamos falar no decorrer de vários programas aqui também até chegar a data, né? Vamos falar da nossa agência, né? Agradecer o teu marketing. O Luizão falou que tá com uma integrante nova aí, né, Luizão? Depois ele vai apresentar. O Luizão vai apresentar aí formalmente. A gente já conhece ela, mas seja bem-vinda ao estresse diário do nosso. Marketing, cara. Os caras são assertivos e flexíveis, hein? Coisas difíceis de encontrar em parceiros, hein? Tamo junto, marketing. É nóis. Sem dúvida, teu marketing. Diapazon, né? Que é o estúdio que a gente grava todas as vezes. Um espaço maravilhoso, um espaço único em Rio Claro, um estúdio maravilhoso, tem aí a sala de apresentação também, que dá para fazer palestra. Então, precisou de um estúdio para gravar música, para gravar programa, seu podcast também, só vir na Diapazon, tá? Fala com os meninos aqui que tá tudo certo. E o parceiro nosso que é a referência de Apple em Rio Claro, hein? Tudo para a linha Apple. Carregadores, acessórios, MacBook, AirPod, sabe o que é o AirPod, né? AirPod, iPad, MacBook... iPhone seminovo, iPhone novo... Tem o 14 agora, né? É o 14 já? O 14 que já saiu também. Tá saindo... Cara, meu é o 8 ainda, um dia eu chego lá. O seu é o 2, mas logo você vai comprar um novo lá no Carlos. O Carlos vai fazer umas promoções legais lá pra gente. Precisar de qualquer coisa aí da linha Apple, só procurar seu fone, galera. E EP Consórcios, né? EP Consórcios, nosso parceiro Lia Pastro, tá? O Lia que tá ali, que tá sempre dando suporte aí pra gente. Então, galera, precisar fazer um investimento, tá? Da casa própria, veículo, é só procurar o Elias, ele tem as cartas lá que ele faz pra gente. Eu já tenho umas 2 ou 3, que eu sempre gosto de fazer com ele. Fui contemplado, inclusive... E é só falar com o Elias Passa, vai estar aqui embaixo. Aqui Você tem quantas cartas? 10? Toda vez que você fala que você foi contemplado? Com o Elias eu tenho 3. Tá bom. Mais uma eu já fui contemplado, né? Bora então? Tem mais ninguém? O resto é do depois a gente vai depois. Fabinho. Bora pro ator principal hoje desse dia aqui. Quero que você faça a apresentação, que é um assunto que você gosta bastante, conhece. Não é um assunto que você conhece tão bem quanto essa pessoa que está na nossa frente, mas... É um assunto que eu gosto e que eu tenho muito respeito e carinho por, tá? Estamos aqui com Devanishok, a referência de Tantra. Escuta isso aqui, ó. No Brasil, na América Latina, e hoje tomando um cafezinho com ele, descobri que também ali pelo leste europeu. O cara tá andando o mundo inteiro, viu? O método Devanishok tá arrebentando o mundo inteiro. Receba, hein? Respeito o pai, hein? Deva, seja bem-vindo e obrigado de coração por ter vindo, né? Da onde você estava até hoje aqui no nosso estúdio, que não é perto não, viu? Não é perto. Olha a resposta. Obrigado, Deva. A gratidão é minha pelo convite, né? É um prazer estar aqui, apesar da distância. Não é tão longe assim, né? 200 quilômetros, né? Mais ou menos. O nosso desejo inicial que eu te falei era fazer esse programa lá na comuna. Eu não conheço o espaço pessoalmente, mas pelas fotos que eu mostrei pro Ali, inclusive, o espaço é fantástico. Né? Sim. Mas não vai faltar oportunidade.
Eu acho que muito melhor aqui, né? Pelo aparato, pelo equipamento técnico aqui de primeira linha que vocês têm, né? Maravilhoso. Ficaria melhor do que lá. Mas energia lá é outra pegada. Vai valer a pena ter vindo aqui. Com certeza, com certeza. Obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Deva, eu vou te perguntar logo de cara, porque assim, como eu acabei de falar, o Fabinho já conhece mais o assunto. Certo. Eu, pra ser sincero, eu sou bem leigo. Estudei alguma coisa para poder entender um pouco mais, mas eu quero fazer as perguntas de acordo com como as pessoas do meu jeito também não entendem muito bem. Certo. Então eu vou te perguntar assim, que é a massagem tântrica? Eu vou perguntar dessa forma porque eu não conheço muito bem esse universo. Então eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente. Ok. Bom, o Tantra ele é uma escola sensorial. Todas as escolas ligadas ao Tantra, talvez com exceção da visão budista tântrica, né? E, na década de 70, o Dalai Lama ele proibiu o budismo tântrico dessas práticas sensoriais e sensualistas. Mesmo o budismo tântrico, naquela época, antes de 1970, ele também tinha essa conotação erotizante e sensualista, mas o Dalai Lama proibiu isso na década de 70. Mas todas as escolas ligadas ao Tantra é um caminho de expansão da sensibilidade. A palavra Tantra significa isso. Expansão e liberdade. Entende? Então, ela nos diz que é possível, nós temos um instrumento, um aparelho orgânico no nosso corpo, que ele é limitado. Nós usamos essa ferramenta, esse hardware orgânico, só para as funções básicas, aquelas das quais nós nascemos. E ela tem sido desenvolvida no Ocidente para melhoria do estado de vida, né? A pessoa faz uma faculdade, faz uma universidade, faz um PhD, um mestrado, e ele expande o conhecimento de uma determinada área, mas ele não expandiu a sua sensibilidade nessa área orgânica do seu organon, que era como o Reich chamava esse conjunto orgânico, né, de corpo, mente, emoções e alma. Ele chamava de organon. Então, a consequência dessa falta de expansão da sensibilidade é que todas as pessoas vivem experiências frustrantes nos seus relacionamentos, principalmente na sua condição sexual, porque a pessoa casa ou vive com alguém e leva a sua carga de experiência para o relacionamento. Qual é a carga de experiência que a pessoa tem? Nenhuma. Zero. Então os homens sofrem e também trazem sofrimento para a relação porque eles não se desenvolveram, eles são ejaculadores precoces, eles são impotentes, as mulheres são anorgásmicas ou disparêunicas, né? Elas têm dor no ato sexual. Isso é um processo que a medicina não cura, ela trata, mas ela não cura. Trata com medicamento. Qual é a medicina convencional, alopática? Qual é o medicamento que eles usam? De limitar a libido. Acaba com a libido que resolve o problema. Não resolve, cria um outro problema, né? Então, essa escola que surgiu lá na Índia e se propagou tanto para o Oriente, para a China desenvolveu uma escola com a visão chinesa, né, que veio através do taoísmo. E aí o taoísmo tem lá a sua visão tântrica com os protocolos mais filosóficos e comportamentais, né? E também se espalhou pelo Ocidente em muitas outras escolas com esse enfoque hedonista e sensorial ligado ao prazer. Porque algumas escolas, visões religiosas, espirituais, falam que a vida é sofrimento, mas o sofrimento é a ignorância nossa a respeito de nós mesmos.
né? Nas relações, nos vínculos, as relações começam como uma expectativa, uma esperança de que o outro venha contribuir de alguma maneira para a minha alegria, para a minha felicidade, para o meu prazer. Complemento, né? Mas como se a pessoa é triste, né? Como se ela tem sofrimentos ligados também à questão sexual, porque é sofrimento para o homem ser um ejaculador precoce. Todo homem se envergonha da sua precocidade numa relação, porque antes de começar, ele já terminou. Entende? A mulher, ela necessita minimamente, eu falei isso lá no programa da Fernanda Lima, que gerou um impacto, né? Lá vem, hein, cara? Escuta isso aqui. Isso virou uma celeuma danada, porque ela me perguntou quanto tempo dura o orgasmo tântrico. E eu falei 40 minutos. E aí tinha um auditório, né? Tinha a plateia, todo mundo caiu na gargalhada, todos os jurados riram muito. São 40 minutos, mas como é possível ter um orgasmo de 40 minutos? Como é possível? Vai lá no Metamorfose, que eu ensino. A minha vida é essa, ensinar homens e mulheres a expandir os seus limites, os seus horizontes, o seu potencial de prazer. Isso é um desenvolvimento. Não tem uma varinha de condão que vai bater 3 vezes na tua cabeça, você ouve um plim-plim e pronto, você se transforma, vira uma pessoa multiorgástica, pluriorgástica. Entende? É um orgasmo que tem começo, mas não tem fim. Ele não tem fim, ele não tem pico orgástico e, consequentemente, depois um declínio. Porque essa metodologia que eu desenvolvi, da minha visão tântrica, que eu chamo da visão tântrica da alquimia do amor. Porque todos esses protocolos de prazer e de compreensão que acontecem no nosso corpo são reações alquímicas, são reações bioquímicas. Então, enquanto você não aprender a virar a chave da tua produção bioquímica, aprendendo a construir um coquetel hormonal que leve o teu cérebro a essa expansão, você não consegue, você não alcança. Então, primeiro você precisa passar por um desenvolvimento, aprendendo as chaves de como produzir o coquetel hormonal que vai levar você a essa experiência do hiperprazer, né, que a gente chama de hiperorgasmo. O Deva, e por exemplo, uma pessoa comum como nós, assim, ela consegue identificar quando ela está sentindo um orgasmo? É possível? Tem algumas indicações? Muita gente não consegue identificar o orgasmo. Muita gente, por não sabê-lo. E muitas vezes também por não tê-lo. Entende? Na mulher, ela precisa minimamente de estímulos sensoriais ao longo do corpo, em áreas específicas, porque são as áreas que produzem esse coquetel hormonal, que são serotoninas, endorfinas e principalmente ocitocinas. Então, no teu desenvolvimento, você vai aprender, tanto no seu corpo quanto no corpo humano em geral, existem áreas que são áreas específicas dessa produção hormonal. Entende? E aí você passa a focalizar a sua inteligência, as relações são emocionais, né? Quase que 100% das relações normóticas da nossa sociedade acontecem por uma estimulação emocional, que e de uma certa maneira anula a sua inteligência. Sim. Porque você está usando os aspectos do teu cérebro reptiliano. A tua sexualidade está ligada ao cérebro reptiliano, que é o cérebro mais primitivo que nós temos. Sobrevivência, basicamente. Sobrevivência. O sexo é o principal componente da sobrevivência. Sim. Você se perpetua através do reptiliano, que a programação dele é perpetuar a espécie. Então ele não quer sentir prazer. Quem quer sentir prazer é o neocórtex, é o lobo frontal. Essa inteligência
evoluída é que valoriza o prazer. Qualquer tipo de prazer, isso aqui, quem escolheu o neocórtex não foi o reptiliano, entende? Sim. As coisas que te dão prazer e que englobam a preferência sensorial, você escolheu isso porque é o que você gosta de comer, é o que você quer comer. Isso foi uma decisão do teu neocórtex. Se fosse o reptiliano, Qualquer coisa vem. qualquer coisa que botar na mesa aqui você traz. Mas não acontece com o neocórtex. O neocórtex ele tem uma seletividade. Essa seletividade no nosso organon está associada a sentidos que a gente não imagina. Né? Eu vou citar o nosso exemplo de homens. Os homens acham que eles escolhem as mulheres, né? Sim, mas não vezes, é verdade. Né? Não é verdade. A decisão de escolha está no ferotormônio, na química orgânica do corpo da mulher. Caramba. Se o organon dela, se o corpo dela percebeu que aquele homem, é claro que isso não é uma regra absoluta, existem falhas, Sim. Principalmente falhas sociais. Dá um exemplo de falha social. Por exemplo, quando a mulher está intoxicada com álcool que afeta os sentidos. Qualquer droga que afete os sentidos vai comprometer essa decisão. Remédios para depressão, por exemplo. Remédios para depressão, inclusive. Sim. Então, essa escolha é orgânica. Naquela sociedade aborígene primitiva, quem determinava a relação era a sociedade matriarcal, eram as mulheres que determinavam, com quais não havia casamento, né, instituído naquela sociedade. Então, a escolha era do organon, do corpo da mulher, que escolhia o homem, e não havia uma proposta de casamento, não se ia juntar os trapos, as roupas, nada disso, não se ia constituir patrimônio. Isso tudo influi hoje na decisão. Ela não é mais focada, não é uma decisão mais da sensibilidade do corpo. Existe aí, o neocórtex está interferindo, né? As relações hoje têm uma grande parte de interesse e de desinteresse, inclusive. Ô, Devo, uma vez eu estava pesquisando sobre o tema, né? Eu também não sou profundo conhecedor, aliás, não sou conhecedor do tema tanto de maneira geral, né? Mas eu fiz uma pesquisa e nessa pesquisa dizia que a grande maioria, né, das relações sexuais, ela busca mais o alívio, né, que é o tal momento de você ejacular, de você gozar, do que propriamente dito o prazer em si, a questão do orgasmo. Isso é verdade? É verdade, mas isso só vale para o homem. Só para o homem? Só para o homem. O homem busca o ato sexual porque ele quer aliviar a tensão. Mas ele sobrecarrega a experiência da mulher com frustrações. Porque ele alivia as tensões, mas ela acumula tensões. Porque ela não tem prazer no ato sexual. O homem tem porque ele ejacula. Mas a mulher também ejacula. Mas ela precisa de um desenvolvimento, ela precisa do estímulo adequado, esse estímulo que eu falo nas zonas adequadas para produzir os hormônios que vão levá-la a uma experiência orgástica muito superior àquela que o homem experimenta. Muito superior. Você ia perguntar uma coisa? Eu tenho uma curiosidade aqui. Existe a possibilidade de você ter um orgasmo sem a penetração de homem e mulher? Existe. Porque, na verdade, eu acho que na cabeça da grande maioria da sociedade, né, você só vai ter o orgasmo ou ejaculação caso você tenha uma relação sexual, basicamente de penetração. Mas isso também tem que ser muito bem trabalhado. Existe, aí nós vamos voltar à primeira pergunta, massagem tântrica. Porque o que a massagem tântrica faz? Durante 1h30, você vai ficar deitado de uma forma passiva, ou seja, você não estará representando um papel sexual. Você não é amante que está deitado ali. Você é o receptor de estímulos sensoriais. São estímulos muito suaves, lentos alguns, um pouquinho mais rápido os outros.
nessas áreas mapeadas no teu corpo que provocam a produção do hormônio. Então, a massagem tântrica, ela deveria ser uma base inicial na relação, preparando os agentes, né? Antigamente, a visão tântrica era heteroafetiva, hoje não é mais. Hoje ela é hetero e homoafetiva. Então, existem situações de homens com homens que se produzem esses estímulos, ele estará produzindo a intensificação hormonal. E eu vou abrir um parênteses aqui. Claro. A palavra orgasmo vem do grego, orgasmos, que significa movimentação dos humores. O que são humores? Os gregos estavam se referindo a hormônios. Humores são hormônios. São os hormônios que circulam no nosso corpo. Então, orgasmos, o que é? A movimentação, a intensificação do movimento dos hormônios. E são os hormônios que te dão a experiência orgástica. Acontece no sexo porque é assim, o sexo produz um orgasmo, mas ele é muito pequeno, porque a produção hormonal, para um homem normótico, a produção hormonal, ela é proveniente, a energia orgástica, ela vem dos músculos. São os nossos músculos, mais particularmente células especializadas em armazenamento e liberação de energia, que são chamadas organelas. Todos os músculos têm mais ou menos quantidade de organelas. Quanto mais organelas funcionais você tiver, ligadas à experiência orgástica, maior o orgasmo. Por que a gente faz a sensitiva estimulando todo o corpo? Para sair da regência genital. A energia do genital provém do quadríceps, dessa musculatura da coxa. E em algumas pessoas, homens e mulheres, também dos glúteos. A energia do orgasmo vem desses músculos, mas é muito pequena. É muito pequena. O estímulo provocado é muito limitado, né? Você imagina que talvez muita gente não percebe isso, mas no sexo normótico convencional existe uma compulsão em entesourar a perna ou de apertar o glúteo. O homem sente necessidade instintivamente de apertar o glúteo da mulher e muitas mulheres também instintivamente querem apertar o glúteo dos homens. Por quê? A mãe natureza fala no inconsciente de homens e mulheres, olha, aperta aí que caramba, cara, olha ele isso. vai ter um orgasmo. É instintivo, né? É instintivo, né? Mas no teu desenvolvimento você vai aprender que todos os músculos do seu corpo, todos eles sem exceção, têm organelas. Então eles podem contribuir para uma expansão da tua experiência orgástica. Você vai receber uma carga energética de corpo inteiro. Eu estou falando isso para justificar a massagem sensitiva, que é a primeira etapa num desenvolvimento de uma pessoa, qualquer pessoa, homens ou mulheres, independente de gênero, tanto faz, estimulando toda a epiderme, toda a pele, todos os músculos, inclusive couro cabeludo, indo naquelas partes mapeadas que o terapeuta aprende, né? Onde é que estão essas áreas? Ele aprende na escola. Olha, as áreas são essas aqui. Então, você trabalhando essas partes minimamente por 40 minutos é o mínimo para você ter uma experiência mais potencializada do teu quantum orgástico. A palavra quantum significa quantidade de orgasmo. A palavra contínuo, quanto e contínuo. Quanto é a quantidade de orgasmo que você pode ter. Contínuo é o tempo dessa quantidade, sem declínio. Entende? Sim. Você tem o declínio porque, olha, pega lá o homem primitivo, o homem lá de Neandertal, tá? O cara aborígene, ele transava, ele tinha sexo com uma mulher, e ele levantava, já olhava para outra, já ia correr atrás da outra.
o programa básico do homem primitivo é fecundação, porque ele quer ampliar a condição demográfica, ele quer ter muitos filhos, porque muitos filhos significa ganho de território. São guerreiros, né? É família, constituição de família, mesmo que sejam por mulheres diferentes, o sangue dele estará correndo, o sangue de um guerreiro estará correndo naqueles homens. Então o programa primitivo representava que ele tinha que fecundar muitas mulheres. É o mesmo programa que roda hoje no homem, ele não teve avanço. Só que hoje a sociedade impôs um freio. Né? Naquela época o homem queria fecundar, hoje tu não pode fecundar as mulheres. Por quê? Cada mulher que você fecundar vai representar 30% de mordida no teu ganho salarial. Verdade. Não é? O filho é teu, você vai ter que cuidar. Então ela vai pegar uma fatia de 30%, aí você... Bom, eu não posso ter filho, você usa camisinha. O homem de Neandertal não usava camisinha. E o programa era esse, fecundar, fecundar. E aí a gente vive esse dilema. É possível mudar a programação do corpo? Por exemplo, você pode ter um desenvolvimento sensorial, um maior controle sobre as tuas emoções, para você fugir do impulso primitivo, que quer que você penetre e ejacule rapidamente. É possível escapar disso? É. Aí existe todo um trabalho de desenvolvimento sensorial, entende? De ativação do maior número de mitocôndrias, porque também existem meditações vibracionais. Existem 4 meditações vibracionais que eu criei, que ela especificamente atua sobre a capacidade produtiva bioelétrica, energética das mitocôndrias. Você consegue, através dessas meditações vibracionais, você consegue produzir estímulos que aumentam a carga energética das mitocôndrias. Por que isso é importante? Aumentando essa carga bioelétrica, você aumenta o quantum orgástico e aumenta o contínuo. Teu orgasmo vai ser muito maior e por mais tempo. Ô, Devo, só tira uma dúvida aqui, ó. Se eu tiver errado, você me corrige, tá? Se eu entendi errado. Essas regiões que são mapeadas, as regiões orgásmicas, né? Isso aí, existe tipo um padrão? Toda pessoa tem aquela região? Não, né? Não. Eu posso ter uma, você ter outra e isso muda de... Você vai ter uma noção dos mapeamentos. Agora, o que funciona de uma pessoa para outra muda. A localização é a mesma. Tá. Mas pode ser que aquela pessoa não tenha tanto estímulo. Por exemplo, o pé é uma região rica, riquíssima. Né? É verdade. Uma sola do pé, só aqui na palma da mão existem 40 mil centros energéticos. 40 mil na palma da mão. O pé tem muito mais. Entende? Nós só não desenvolvemos os aspectos do nosso pé porque a gente parou de andar descalço, todo mundo anda com isolante de borracha, perdeu a conexão. O homem do primitivo não usava sapato, né? Então ele tinha uma conexão com a terra. O que é a força da terra? A sustentação. É a força da terra que faz com que as árvores deem frutos, né? Então, uma parte importante nesse desenvolvimento é a tua conexão com o chão, com o grounding, com o aterramento, de você aprender a pegar a energia da natureza, entendeu? Ô Devo, uma vez eu ouvi uma entrevista de uma... Eu não vou lembrar quem foi exatamente, mas que ela confidenciou que depois de uma sessão de massagem tântrica que ela recebeu, ela sentiu que ela conseguiu liberar dores da infância de 30, 40, 50 anos atrás. Né? Sim. E depois que ela passou pela massagem, ela sentiu uma cura em várias questões emocionais que ela tinha carregado ao longo de toda a vida. Depois de uma única sessão. É tão potente assim mesmo, Devo? É potente, sim. Não é o foco. Tá. Não é o foco. O foco é o desenvolvimento. Mas se o desenvolvimento passa pela intervenção dessas
todas essas memórias traumáticas, aonde elas estão, essas memórias traumáticas? Estão no lobo frontal. Entende? Então, ali está ocupando um espaço, essas dores abusivas e traumáticas estão ocupando um espaço que deveria ser usado para o desenvolvimento. E o trabalho não é uma psicologia, não que eu tenha alguma coisa contra a psicologia, sim, tá. Não tenho nada, sim, contra a psicologia, mas o trabalho ele não depende do entendimento, da compreensão. Ele não é ligado ao hemisfério esquerdo cerebral, da razão, da lógica. Ele é ligado ao hemisfério direito cerebral, da sensibilidade, da percepção, da propriocepção, da percepção de si. Entende? Uhum. Que nunca foi usado, você nunca teve percepção de si. Entende? Uhum. O homem, olha como o homem está tão condicionado que ele chega meio-dia e ele fala, cara, estou morrendo de fome, já está na hora do almoço. O que tem a ver a fome com a hora de almoço? Entende? Por quê? Porque ele foi condicionado pelas leis, pelas normas sociais, ele foi regulado a tomar um café da manhã, um almoço, um jantar, um lanche da tarde. Mas é a necessidade dele? Não é a necessidade dele. E a mesma coisa, o sexo também. Conheço muitos homens que precisam ter uma relação sexual todo dia. Se não tem, o cara... Por quê? Porque aquela relação sexual ela é improdutiva e ela não satisfaz a sua necessidade. No dia seguinte ele vai ter a mesma relação, igualzinho. Ele segue o mesmo script, o mesmo roteiro. Igualzinho. Igual o café da manhã, um almoço. Como o café da manhã, todo dia aquele pãozinho com manteiga, um cafezinho, a mesma coisa. O almoço, um bife com batata frita, um arrozinho, feijão. Come a mesma comida todo dia, é a mesma coisa. E para quem não sabe, pessoal, o Deva, ele fundou e construiu, digamos, um espaço riquíssimo, né, Deva? Um espaço maravilhoso. E se você puder contar também um pouquinho para quem está assistindo aqui sobre essa Sadhana Comuna, né? Sim. Então, a Sadhana Comuna Metamorfose fica localizada em Itapeva, no sul de Minas Gerais, quase divisa com São Paulo. É uma área muito grande, são 160 mil metros quadrados de área livre, uma reserva muito bonita de mata atlântica e 5 mil metros quadrados de área construída também. É muito grande. Eu considero, de todos os espaços terapêuticos que eu conheci, em Findhorn, em Exalém, eu considero o maior centro de desenvolvimento terapêutico do mundo. Eu considero. Eu estou aguardando que alguém me diga que tem um maior, que eu vou lá conhecer, faço questão de conhecer. Mas é o maior centro de desenvolvimento do mundo. E vem pessoas dali, não só de todas as regiões do Brasil, todos os estados, mas da América do Sul, da Europa, né? Como você falou no começo, eu ainda tenho grupos lá na Dinamarca, em Copenhague, vou regularmente lá numa cidade chamada Aalborg, tem um grupo lá de desenvolvimento que eu acompanho pelo menos 3, 4 vezes ao ano. Legal. Eu vou lá dar o desenvolvimento. E o meu trabalho expandiu para Lisboa, já por 2 anos dei grupo lá em Lisboa, Barcelona, Amsterdã, dei grupos em Nova York. O trabalho foi se espalhando pelo mundo, né? Ainda está, eu tenho terapeutas também atuando nessas cidades, né? E as suas vivências, né? O que você proporciona lá na Sadhana, ele vai além da massagem tântrica, né? Muito tem além. Várias vivências, várias experiências, para quem quiser conhecer, inclusive. Sim. Nada é absoluto. Nada é absoluto. A massagem tântrica também não é absoluta. Ela pode resolver uma série de situações normóticas, sociais, ligadas não só à sexualidade, mas a comportamentos perversos, abusivos e traumáticos. Ela cura. E ela cura as disfunções também, como eu falei. Mas ela não é absoluta. E muitas pessoas precisam de uma complementação, além da massagem tântrica, elas precisam das meditações, dessas meditações que eu criei, que eu desenvolvi,
que eu chamo de meditações vibracionais. Você entra na meditação, não é uma coisa estática. Você entra na meditação, em 5 minutos, o teu corpo começa a tremer, ele começa a vibrar. Essa ativação, essa vibração, esse tremor orgânico no teu corpo acontece porque as organelas, as mitocôndrias estão sendo ativadas. E depois que você ativa o processo bioelétrico no corpo, é um caminho sem volta. Você acordou uma memória funcional, uma resposta fisiológica das mitocôndrias que elas sempre esperaram, mas nunca tiveram. Entende? Não tiveram por quê? Porque a pessoa não sabe do fundamento. Mas está na memória da mitocôndria, da organela, a expansão e a liberdade. A expansão não acontece porque a pessoa não se permite, ela não tem a liberdade suficiente, ou por preconceitos, que o Tantra Era uma pergunta que eu queria te fazer, inclusive, que acho que deve ter muito preconceito. Né? O Tantra é extremamente preconceituoso. Ainda é hoje. Mas você imagina há 35 anos atrás, quando eu comecei, há 35 anos atrás, eu fui parar na delegacia 4 vezes, não fui preso, mas eu fui parar na delegacia 4 vezes para dar explicação para o delegado o que eu fazia. Qual era o meu trabalho, que não estava ligado à prostituição. Entende? Caramba. E se naquela época já havia preconceito, imagina. Né? Hoje, grupos religiosos, por exemplo, né, que são anti-sexo, eles são contra o sexo. Né? Não vou citar aqui nenhuma vertente religiosa, mas vocês podem saber quais são. Com certeza. Então, hoje a gente sobe, o Tantra é chamado de libertinagem, de prostituição, de uma... Putaria, né? A palavra era essa. Pode falar aqui Aqui está em casa. É orgíaco, né? Eu, no meu desenvolvimento, para passar pelas vertentes, eu passei por isso tudo. Eu passei pela orgia. Né? Eu passei pela putaria para poder escolher se era isso que eu queria no meu desenvolvimento ou se havia alguma outra coisa mais valiosa e mais importante. Claro. E eu segui, eu passei por essas... Eu estava falando de casa de swingers, né? Eu passei pelas casas de swingers. Mas aquilo para mim não fazia nenhum sentido, sabe? Era um hedonismo chulo. E eu percebia que muita gente que frequentava a casa de swingers precisava botar um uísque para dentro. Ele tinha que, ou seja, ele tinha que estar anestesiado, entendeu? Então, para mim não valeu a pena passar por essas experiências. O que valeu a pena foi o que eu encontrei no meu caminho depois de anos e muita procura. Né? O que eu encontrei é o que vale a pena e é o que apresenta para as pessoas uma resolução. Para casais, eu desenvolvi uma metodologia que eu chamei de delirium. Delirium é a expressão latina para delírio. Né? Eu desenvolvi todo um protocolo de situações a partir desse mapeamento dessas localizações e essas localizações desse mapeamento orgânico são trabalhadas sob o ponto de vista dos sentidos, do olhar, de você olhar para essas localizações, que o olhar é bioelétrico também, você tem magnetismo visual. Sim. Depois você estimula, os casais são orientados a explorar esse mapeamento sensorial com o olfato, eles vão cheirar. E aí tem uma outra informação interessante, cada mapeamento desse tem um odor específico, que são ferotormônicos. Então, por exemplo, vou te dar alguns exemplos desse mapeamento. Atrás do lóbulo da orelha. Se você passar o teu dedo aqui com a polpa digital do polegar atrás do lóbulo da orelha, você leva para o nariz, você vai ver que tem um odor. Esse odor é só teu.
É mesmo? É só teu. É único? É o único no mundo. Ninguém tem. É o odor que o teu cachorrinho te identifica. Você solta o teu cachorro num estádio de futebol, ele vai farejando, ele vai te encontrar pelo teu odor, que é único. O cachorro tem um olfato seletivo. Por que o ser humano não tem um olfato seletivo? Por quê? Porque ele não cheira. Ah, não treinou? Ele só cheira para identificar coisa ruim. Né? Você vai comer um prato de comida. O que você faz? Você desconfiou. Tá legal isso? Você pega e leva pro nariz para ver se não tem nenhum cheiro odor ácido, né? A mesma coisa. Em muitas situações você cheira para saber se não está estragado e se está bom. Olha, né? que interessante. O homem não cheira. É o principal sentido, e aí os agentes sensórios do nariz são as papilas olfativas. As papilas olfativas, elas têm conexões com as papilas gustativas. Então, se você começar a cheirar, tá vendo? Acionou a papila gustativa dele, ó. Viu? Ele pegou o copo e... exatamente. Então, a papila olfativa, ela está misturada, ela combina com a papila gustativa. Então, quando você estimula o nariz a cheirar os ferotormônios do corpo, né? Outra área específica que também tem um odor único, aqui, ó, na região occipital. Aqui também tem um odor que é só teu. E todos esses odores, os teus odores, são únicos no mundo. 8 bilhões de habitantes no nosso planeta, ninguém tem um odor igual ao teu. É uma identidade tua. E esse cheirinho também é nosso aqui, viu? Criamos uma identidade olfativa específica para o nosso programa. Você falou de identidade olfativa, casou muito bem com, né? A Senses, nossa parceira, também tá sentindo esse cheirinho aí, ó. Esse cheiro foi criado justamente aqui pro nosso programa. Agora, tem toda a identidade do programa. Ó, nós vamos fazer uma brincadeira agora, mas eu quero fazer uma pergunta antes para você, Deva. Assim, de bate pronto aqui, para ver se você... Pelo que eu entendi aqui, vamos imaginar que nós temos 100% de capacidade para utilizar esse corpo humano aqui, com questões sensoriais, questões do sentir, da sensualidade. Quantos por cento você acha que um ser humano comum utiliza da potencialidade do corpo? De 0 a 100%. Não sei se... Olha, você fala quem conhece ou quem não conhece. Uma pessoa normal da sociedade... Sim. Olha, sobre o ponto de vista do primitivo, ele usa 100% do que ele dispõe, sob o ponto de vista do primitivo. Sim. Sobre o ponto de vista da inteligência, vou botar 1%. Nossa. Entende? Porque você vê os paradoxos, né? Pô, o cara é engenheiro, ele constrói prédios, constrói casas muito bonitas, vai na casa dele. Entende? Ele não usa o conhecimento para ele curtir o negócio. Entendeu? Aproveitar. O cara é piloto de avião, de linhas comerciais, ele fica viajando a semana toda. Aí a esposa dele fala, vamos viajar, vamos curtir férias. Ele olha para você, vamos ficar em casa, pô. Putz, é isso. Entende? Ele não usa o conhecimento dele para o bem-estar, para a sua evolução, para a sua expansão. Sempre para fora, né? É sempre para fora. E, para sobrevivência. Né? Ele acha que sobrevivência é dinheiro na conta, ele vai pagar as contas, né? Vai poder ter uma vida melhor, mas que na verdade ele nem usufrui. E essa mesma pergunta que ele fez, para quem já conhece o Tantra, quem de 0 a 100? Então, para quem conhece o Tantra e usa essas ferramentas nas relações, não só nas relações, porque o Tantra, eu falei que ele é uma escola hedonista, é mesmo uma escola hedonista, mas ele não está estritamente ligado à questão sexual. Né? Eu vou te falar que eu uso 100% dos meus fundamentos na questão sexual e na questão da prosperidade. Entendi. Da abundância. Você não pode ter uma mentalidade mesquinha. Claro.
Entende? Você é abundante, você é próspero do seu ponto de vista do orgasmo. O orgasmo é a fonte da vida. Você nasceu de um orgasmo. Não foi? Claro. Você tem alguma dúvida sobre isso? Nenhuma. Você tem? Não. Todos nós nascemos de um orgasmo. É da vida, né? Papai e mamãe transaram. Olha só, nossa, papai e mamãe transaram. Teu pai e tua mãe transaram. Graças a isso você nasceu. Então, se existe um religare, se há uma religião verdadeira, é o orgasmo. É onde você está mais perto de Deus. Deus soprou o sopro vital e você ganhou a vida. Cara. Então, por isso que o Tantra ele tem vertentes que tem esse aspecto espiritual e religioso. E realmente ele é um religare. Ele cria vínculos, ele cria ligações com o transcendental, com o divino. Agora, todo tântrica, forçosamente, obrigatoriamente, tem que ser próspero. Aí ele entendeu, sabe? Por quê? E não é uma prosperidade que vem por esforço, sabe? Porque o esforço é do cérebro reptiliano. A crença de que você tem que matar um leão por dia, que não é fácil sobreviver. Caverna de Platão, né? Para um tântrica, cara, as coisas vêm para você. Elas acontecem. Teu caminho vai abrindo, os convites vêm, sentado, quieto, em silêncio, nada fazendo. A primavera vem e a grama cresce por si mesma. As coisas acontecem. Você não precisa fazer um esforço. Espera que vai acontecer. Você vem. E sobre isso, cara, eu tenho tanta história para você. Sabe que eu estou escrevendo meus livros, né? Não, essa parte eu não sabia, não. O primeiro livro da série, Os Segredos. É uma série de livros. O primeiro vai ser Os Segredos do Orgasmo. Aí eu vou destrinchar o orgasmo do homem, o orgasmo da mulher, tanto sobre o ponto de vista primitivo, que é o que acontece com todo mundo se identifica com isso, quanto sob o ponto de vista do desenvolvimento, aonde você pode chegar para o desenvolvimento do orgasmo. Para ser próspero e abundante, o teu orgasmo ele precisa ser atávico. É ele que traz abundância e prosperidade. Quem dominou os segredos do orgasmo, dominou as fontes da vida. O orgasmo não é as fontes da vida? Sim. Então, na sua contraparte feminina, a força feminina, ela tem um potencial atávico de atrair. O que ela vai fazer no corpo da mulher? Ela vai criar a gênese. Ela vai criar a vida. Então ela vai atrair os elementos que vão constituir esse ser embrionário, inclusive a força do desenvolvimento. E aí vem a parte masculina. A força do desenvolvimento, de sustentar esse corpo da forma como ele foi organizado pela força feminina, vem do universo masculino. A palavra pênis significa bastão de sustentação, coluna de sustentação. Então ela é a energia que sustenta a vida. Entendeu? Então, é um assunto que, olha, vamos marcar aí umas... Cara, tem que marcar outras. Nós vamos ter que ir pra lá. Ô, Devo, ó, fazer uma brincadeira contigo aqui, ó. 2 palavrinhas, você escolhe demais, uma. Cara. Tá. Ou nenhuma ou as 2. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Vou começar aqui, ó. Desconhecido ou conhecido? Tem que escolher uma delas. Você pode escolher as duas, nenhuma ou uma. Desconhecido me atrai mais. Tá. Legal. Esotérico ou ciência? Pô, agora sim. Pode ser as duas, pode ser nenhuma. Ciência. Vamos pro neocórtex. Sexo ou massagem tântrica? Pô, você tá de sacanagem, né, porra? Pode ter que você pode escolher as duas. Cara. Ai, cara. Massagem tântrica. Eu vou fazer esse de cima aqui, pô. Vamos. Faz. Aproveita. Não tá ligado especificamente com o que você faz. É uma brincadeira com o nossa. seu dia a dia. É para as pessoas que assistem conhecer mais quem tá aqui com a gente. Vinho branco ou vinho tinto?
Porra, tá de sacanagem, cara. Essa aqui eu vou foder ele, cara. Quer ver? Pronto. Vai mesmo. E aí? Você mandou muito bem. Vou falar porque eu tenho que escolher uma, né? Ou Tinta. duas. Ou pode ser os dois. Pode ser as duas. Pode ser os dois? Pode, Então os dois, porra. Tranquilo. Eu quero ver se esse aqui ele vai escolher uma só. Carol Quezado ou Georgia Lopes? Vocês vão me dar problema. Carol Quezada. Tá bom. Sem dúvida. Tá. Tá bom. E pra fechar aqui, Que ó, era para estar aqui com a gente, né? Infelizmente ela tem um compromisso lá de última hora que aconteceu, ela não pôde vir, mas tenho certeza que ela deve estar conectada com a gente aqui, com muita vontade de ter vindo. Legal. Espero que haja outro convite, quem sabe. Sem dúvida. Só que nós não vamos pra lá agora. Hã? Pô. Pra fechar aqui, ó, esse quadro aqui, ó. Praia ou cachoeira? Pode ser as duas, né? Pode ser as ser duas, as duas. Primeiro uma praia que tem uma cachoeira perto, Legal. é um bate-volta na cachoeira, volta pra praia. Pô, esse foi o mais enigmático, cara. Que, Você assim, gostou? porque, pô, pegou o cara de calça curta em todos, assim. Pra ele foi muito legal todos, eu acho. Agora faz o convite pra máquina do Devon. Vamos brincar? Brincar na nossa máquina da Vamos verdade? tentar. Minhas habilidades não Mas incluem... fala as Não. regras pra ele lá. Pra ele Deve, é o assistir. seguinte, Eu essa aqui tenho é outras habilidades. São outros botões que São eu outros, aperto. Esse aqui não... Você vai ter que mostrar suas habilidades aí, ó. Tá Só que é bom. o seguinte, essa máquina aqui é do nosso parceiro da GetPlay, um parceiro que acompanha a gente aí já. Pra gente é uma terapia isso aqui também, pra mim Com principalmente. certeza. Você me viu lá jogando, né, inclusive. Vê se ele não quer fazer um patrocínio lá pra comuna, botar Aí, uma ó. máquina dessa lá. Aí, certeza. ó, Barnabé, fica a dica aí, ó. Sem... Olha o tamanho do espaço do cara lá, viu? Você vai ter uma máquina no maior centro de tantra e terapia da América Latina. Talvez do mundo, hein? Do mundo, Não que ele falou que se alguém provar ainda pra ele que tem melhor que isso. Seguinte, Devo, essa máquina aí, ela tem ou nos bichinhos que tem lá dentro, ou tem um desafio ou uma pergunta. Certo. Tá? Então você tem duas chances de retirar o bichinho. A primeira, se você não quiser responder ou fazer o desafio, você pode pular. Só que da segunda você não pode. Então você escolhe jogar ou não. O que você prefere? Vamos, eu tô Quer aqui jogar? no fogo. Então bora. Então vai, só... Levanta aí. Quiser empurrar o sofá, fica à vontade. Não, a hora que você pegar o bichinho, traz pra nós aqui. não olha o que não saiu. olha. Aí você tira e mostra pra gente aqui. Bora lá. Aprender aqui como é que faz esse negócio aqui. Boa. Aí você aperta o eu botão. vou nesse aqui. Manda ver. Aí eu aperto aqui. Pode Isso. apertar, isso. Boa. Pegou? Não. Não. Tenta de novo. Calma que ele vai voltar e aí você já... Vai, pode de novo agora. Tem que abrir primeiro, né? Aí. Ai, passa. E já vamos aproveitar aqui e falar da Merak, né? Nosso parceiro de todos os programas. Júlia, obrigado. Caprichadíssimo hoje. Merak. Quase. Tenta mais uma vez. Agora você vai pegar. Espera ele voltar. Não vai voltar, né? Depois nós já vai pro vídeo principal, já. Hoje veio um pãozinho italiano aqui, ó. Espetacular. Vou até... Padaria Merak. Estão servidos aí? A melhor padaria de Rio Claro e região. Confia em mim. Que delícia, gente. Mais pra frente um pouquinho. Aí. Agora pega. Aí foi, hein, Deva? Ele volta sozinho? Ele vem sozinho. Aí. Opa. Pega aí embaixo e traz pra nós aqui. Tá aí dentro aí, ó. Isso. Faz um favor. Só não olha. Olha lá, vocês vão me meter, hein? Vamos ver. Meter numa furada aí. Não, legal isso aqui. É? Ai. Essa é bacana. Você aprova a utilização de banheiros femininos por homens biológicos? Olha, eu acho que seria uma evolução fantástica, né, para a espécie humana. Você sabe que isso foi previsto por um sociólogo americano há 20 anos atrás. Ele previu que a nossa sociedade viveria uma fase homossexual. Ele usou essa expressão na época, ela não é a expressão adequada hoje,
mas ele previu que nós entraríamos numa fase homoafetiva, né, de prevalência homoafetiva. E nós entramos nessa fase há 10 anos. Ele previu que isso duraria 100 anos. Teria 100 anos de duração. E nós já estamos aí no 20º ano. E o número de homossexuais tem um movimento que veio pela liberdade jurídica dos países, né? E o reconhecimento da ideologia de gênero, né, no campo das jurisprudências, isso permitiu que essa faixa de gênero, né, de ambos os gêneros da nossa humanidade, pudesse viver a sua diversidade, né? Nós estamos caminhando aí todo um protocolo jurídico que adequa essas situações, e uma dessas discussões hoje é essa questão dos banheiros, né? Legal. É um ponto de vista completamente diferente do que a gente já viu aqui no programa, né? Exato. Sim, eu acho que invariavelmente a gente vai cair numa decisão judicial para que exista mais uma categoria de banheiros aí que dê liberdade àqueles que não querem, que se opõem, homens e mulheres, e aqueles que desejam, né? Que o número de pessoas que desejam essa liberdade aumenta todos os anos. E você vê, para você talvez esse assunto seja um assunto tranquilo de se falar, de responder, mas para a maioria da população é um assunto tabu, cara. É um assunto crítico para eles. Vê como que pode, então, onde vai. Eu fui muito perseguido, ainda sou muito perseguido, né? Mas eu fui muito perseguido durante um tempo, porque o Tantra ele era de característica estritamente heteroafetiva. Tinha que ser polaridades, homem e mulher, para fazer os trabalhos de Tantra. E eu quebrei com isso. Puxa vida. E eu quebrei. E eu permiti que grupos... Eu não criei um grupo homoafetivo. Eu permiti que o grupo homoafetivo participasse com a mesma liberdade dos grupos héteros. E eu fiquei preocupado se os héteros aceitariam. E eles aceitaram. Então hoje a gente vê lá na comuna, misturado, os grupos homoafetivos e heteroafetivos fazendo o mesmo trabalho junto, com todo o respeito, com toda a seriedade que o trabalho tem, né? Ô Deva, agora é o seguinte, nós vamos para o nosso quadro agora do Vem com o Pai. Já deu tudo isso? Já. Vai aparecer algumas figuras lá, e basicamente você vai ou não com essa pessoa. Se você vai porque você admira, gosta, tem respeito. E se você não vai porque talvez não tenha afinidade, ou não gosta, ou não aprova a ideia dela. Pode ser? Bora lá? Já imagino. Então, vamos ver o que vem por aí? Vem ou não vem com o pai? Esse cara eu admiro, ele abriu muito espaço, né? Ele deu dignidade à experiência de gênero numa época extremamente repressora, né? Exatamente. E uma pessoa com muita dignidade é para tirar o chapéu? Vai com o pai. Agora vai com o pai. Vou com o pai. Vai com o pai. Vai com o pai. Para quem não sabe, aí é o Clodovil Hernandes. Apagou. Bora pro próximo? Vamos ver quem é esse próximo aí. Será que ele vai, Fabinho? Acho que não, cara. Acho que esse ele não vai, não. Sou eu, né? Vai, né? Esse vai com o pai, sim. Vai com o pai, vai com a mãe. Já solta o próximo. Maravilhoso. Você é um desbravador, né? Vamos ver se esse aí ele vai. Ai. Olha, eu evito entrar nessas discussões políticas, né? Eu estou desenvolvendo um blog com a pretensa perspectiva de nós criarmos uma sociedade matriarcal, tirando os homens do poder, né? Vai ser muito melhor para os homens, cara, sem um poder. Pode acreditar. Eu acredito. E eu estou colocando todos os benefícios que nós teríamos vivendo numa sociedade, voltando a viver numa sociedade matriarcal. Você sabe que o Brasil teve uma sociedade matriarcal lá no Amazonas.
as Amazonas, né? Então, eu até acredito que ela deve ter feito coisas boas, que eu me lembro no governo. É a Dilma, gente. Isso. Eu até acho que eu curti muitas coisas que ela fez, independente de julgamentos, de desvios. Ela é uma mulher inserida numa sociedade patriarcal, no meio político patriarcal. Era muito difícil ela não se corromper, né? Mas eu acho, nesse blog, eu estou dando todos os caminhos para que as mulheres, de fato, verdadeiramente, não fiquem atreladas a, por exemplo, o presidente do partido, que é homem. Sim. Então ela pode até ser bem intencionada, mas ela é obrigada, porque ela assinou um contrato no partido. Ela tem que seguir a linha do partido, ela vai pagar muito caro por isso. Então, se tiver um partido das mulheres, a gente escapa das ideologias de gênero masculino, né, que são muito corruptas. O homem é um corruptor. Sem uma conotação negativa, ele naturalmente ele vai cantar a menina, ele fala um monte de mentira. Né? Por quê? Porque ele quer corromper a menina. Ele vai cumprir aquilo? Não. Não vai. Mas ele vai prometer. Vai virar um corte. Tem que virar um corte esse. Então, neutro. Entendi que você vai neutro então aqui. Vou neutro, vou neutro. Tá bom. Eu respeito a figura... Tá bom. Especialmente da figura mulher, né? Isso. Tirando o partido de lado, talvez. Acho que muitas mulheres deveriam ser inspiradas, porque ela é uma mulher de força, de poder, deveriam ser inspiradas por ela e ocupar cargos essenciais, mas sem o cabresto masculino, né? Isso é que complica tudo. Bora pro próximo, Elisão. Tem mais dois, né? Vai ou não vai com esse próximo, Devo? Acho que vai, sim. Esse cara é genial. Eu conheci ele lá no Rio de Janeiro. A produtora dele me convidou, entrou em contato comigo, me convidou para ir lá no Rio, que ele queria falar comigo. E ele é o Jô Soares, gente. E aí ele havia tomado conhecimento do meu trabalho e ele queria saber como ele poderia ser ajudado, né? Através do Tantra, das questões lá que ele sofria. E eu dei consultoria para ele. Que legal, olha que... Encaminhei minha melhor terapeuta na época, eu encaminhei para ele e ele solucionou o problema. Uma pessoa muito querida, e acabou que ele me tornou conhecido na Globo. Porque através da cura dele, das questões dele, né, ele tinha o vizinho de trás da casa dele, era o Juca Chaves. Menestrel, né? Menestrel do Amor. E o Juca Chaves também conheceu o trabalho, ele acabou difundindo pela Globo. E hoje, no Rio de Janeiro, em São Paulo também, o nosso trabalho é muito valorizado pelos atores. Tem um monte deles, aqui não vou citar nome, mas... Então vai, então. Vai. Com certeza, né? Solta o último, Elisão, vamos ver se ele vai ou não vai. Esse cara, rapaz... Você sabe que eu não ria. Eu tinha muita vergonha desse diastema, que é essa... E, paradoxalmente, eu fui casado 5 anos com uma ortodontista, uma ortopedista funcional dos maxilares, e ela queria fechar o meu diastema. E eu não deixei. E eu tinha muita vergonha do meu diastema, eu ria e escondia o meu riso, né? Eu não ria. E eu fiz um grupo com um terapeuta da Osho Comune e eu destravei isso, cara. Eu destravei a minha vergonha, o meu medo da exposição do diastema, né? Aí até hoje é uma identidade visual, né? Claro. Botaram o diastema aqui? Aqui, ó. Aí, ó, tá aí, cara. Aí, ó. Identidade visual, né? Eu sei que do Osho... E olha, eu passei a entender que isso é uma perfeição de Deus, cara, porque o clitóris encaixa certinho entre os dentes.
Boa, tá vendo? Então eu estou fazendo a via inversa. Eu estou recomendando os homens, cara, abre um diastema aí, Mais um corte. É o que eu chamo de extrusão clitoriana. Aí, ó. A extrusão clitoriana é um tipo de chupada que é um desenvolvimento técnico, é um tipo de chupada que dá muito prazer à mulher. Mas ele funciona melhor quando você tem um diastema. Olha isso, cara. Para nós que não temos, depois você... Tá vendo, galera? Quem tem diastema aí que tá pensando, ó, em, sei lá, mudar, olha o conselho aí do Deva. Bora pro próximo, então? Falou isso. Tem mais um? Comprou uma lixa na Vipar. Tem mais um. Não, compra... Tem mais um. Vamos ver. Ah, minha filhota, né? Essa aí é a Júlia. Ó, peraí. Ela tá ao vivo? Oi! Surpresa! Aparecendo aqui de surpresa. Para deixar registrado aqui para todo mundo que estiver ouvindo esse podcast, que eu amo muito você. Muito, 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 muito. Eu também te amo, e filha. Tamo junto. Meu pai é meu grande sócio, né? Sócio na vida. Grande amigo. E sou muito admiradora. O trabalho dele, assim, preencheu a minha vida. É muito bonito, é muito transformador. Assim, a transformação que o trabalho dele proporciona nas pessoas é uma coisa realmente válida de viver, uma missão de vida que vale a pena. Então é isso, sou uma grande fã. Beijo no coração. Você sabe que nós descobrimos, Deva, que você tem mulheres que te inspiram, né? Inclusive a sua mãe foi uma delas, né? Foi. Soubemos que você teve ela nos seus braços ali nos últimos... Sim, ela morreu nos meus braços. Nos últimos momentos, né? Sim. A minha mãe foi a minha grande inspiradora, né? Porque a minha mãe representa o biótipo de todas as mulheres. Né? Uma mulher do interior, muito simples, casou com um caminhoneiro carioca, aquele malandro conversador, né? Que encanta as mulheres, se apaixonou por ele, saiu lá do interior de São Paulo, de Pirangi, para morar no Rio de Janeiro. Né? E o casamento durou 8 anos. E meu pai desapareceu, ele não levou nem as roupas de casa. Ele simplesmente desapareceu, ele encontrou uma outra mulher, morava em Ipanema, e ela chamou ele para morar com ele. Cara, ele nem se despediu dos filhos, nem falou nada. A minha mãe ficou desesperada com o sumiço dele, porque ele não deixou nenhum bilhete. Nossa. Eu ia com a minha mãe pegava eu e minha irmã, íamos nos hospitais, nos necrotérios, nas prisões, para ver se tinham encontrado o corpo dele sem documento, como indigente. Ela ficou 1 ano procurando meu pai. Meu pai sumiu. Né? E aí, a luta dela para cuidar de 2 crianças, imagina uma mulher do interior, né, sem experiência nenhuma no Rio de Janeiro, e ela conseguiu um trabalho e deu o jeitinho dela de educar os 2 filhos, né? E depois ela desenvolveu uma cardiopatia, né, um problema na válvula mitral. Ela fez 4 cirurgias cardíacas. E na última cirurgia, o Dr. Jasbik, que era o médico dela lá, ele me chamou junto com a minha irmã e falou: olha, tua mãe, ela vai entrar para a 4ª cirurgia, mas talvez ela não saia, então você se despede dela, né? E aí minha mãe morreu na última visita, mas exatamente na última visita que eu fui fazer para ela no hospital, ela morreu nos meus braços. Né? E aí, depois eu perguntei para o meu pai o que aconteceu, por que não deu certo, e meu pai falou das dificuldades sexuais da minha mãe, muito recatada, né? Imagina um carioca acostumado com sexo, né?
Vai casar com uma pessoa como a minha mãe no interior de São Paulo, muito tímida, né? E aí eu fiz da minha mãe um modelo. Eu desenvolvi o meu trabalho para essas mulheres que nunca tiveram um orgasmo na vida. Nunca. No começo, o meu trabalho foi desenvolvido, eu só trabalhava com mulheres. Eu só dava curso para mulheres. Depois, eu desenvolvi uma metodologia para os homens, sabe por quê? Porque as mulheres me pediram para curar os maridos também, que os maridos eram ejaculadores precoces, eram impotentes. E aí elas me convenceram a desenvolver uma metodologia que também desenvolvesse o marido delas. Você vê o coração generoso da mulher, né? Sim, acolhedor. Eu já tinha detonado os homens. E foi a experiência da minha mãe com esse coração feminino, né? Talvez ela pudesse ter resolvido as dificuldades dela com meu pai, né? Mas não era o tempo, não era o momento, né? E agradecer especialmente também a Carol Quesada, que ajudou a gente com algumas informações, ela que falou com a sua filha para coletar o vídeo, né? Legal. Ela até ia fazer um vídeo, ela falou assim, Fábio, eu acho mais bacana você deixar só a filha dele, né? Vamos deixar o negócio aí em família, até para fazer uma referência à mãe dele, que foi a grande inspiração para que ele começasse de fato esse trabalho com o Tantra, né? E assim, Deva, passou muito rápido, né? Cara, eu acho rápido, né? Rápido demais. O Ali tá aqui falando, nossa, cara, quanta informação. Você imagina, a visão da dualidade, ela foi trazida, ela foi incorporada ao conhecimento humano pelo Vedanta, que é uma escola também indiana, né? Mas para o Tantra não existe nem tempo e nem espaço. Você vê que o tempo, apesar de cronometrado no relógio, nós estamos aqui 1 hora, 1 hora e pouco, foi muito mais do que isso, né? Nossa. Parece que foi tão intenso, né? E tão produtivo, né? Você imagina essa experiência num orgasmo, esse quantum, essa intensidade num orgasmo. Cara, a gente tinha tanta coisa para perguntar. Não, mas eu tenho que perguntar uma coisa. Pergunta. Cara, eu morei lá e eu estudei lá. Você deu aula na Faculdade de Belas Artes do Rio? Dei. Caramba, eu fui convidado. Cara. Eu morei no Rio de Janeiro. Sim. Morei lá, me formei, eu na minha época de 18, 19 anos, eu estudei lá, fiz teatro, me formei e tal. E, cara, eu era fissurado nessas coisas, assim. E aí, pô, eu vi que você... Então, eu desenvolvi uma metodologia de desenho a nanquim, chamado bico de pena. Né? Então, eu comecei a fazer interior de igreja, altares de igreja, em bico de pena. E eu sobrevivi assim, eu fazia os meus desenhos durante a semana, levava para a Praça Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, onde tinha aquela feira hippie, e vendia lá os meus desenhos. Né? Depois eu comecei a desenvolver a figura humana com bico de pena, que é uma coisa muito difícil mesmo. E eu criei uma técnica de pontilhado. E uma pessoa que passou lá e viu o trabalho, você não quer dar aula disso? A gente está precisando lá na Sociedade Brasileira de Belas Artes, na Rua do Lavradio, no centro da cidade do Rio. Eles estão precisando de um professor para bico de pena. Aí eu fui lá e me contrataram. E lá na Sociedade Brasileira de Belas Artes iam muitos alunos da Escola Nacional de Belas Artes. Por quê? Lá tinham pessoas mais eficientes sob o ponto de vista do ensino da arte do que na própria Belas Artes, da faculdade. Você sabe como é. Sim. E aí eu fui para lá, dei aula através dos alunos, o diretor tomou conhecimento que eu estava dando aula lá e que o meu ensino era realmente interessante para a faculdade, ele me chamou para dar aula lá E eu falei para ele, olha, eu não tenho nenhum estudo, eu não tenho nenhuma formação. Eu nunca estudei nada, não sei nem como é uma escola por dentro. Eu não fiz nenhuma formação. Ele falou, não tem nada a ver, você pode ir lá, você vai dar aula do mesmo jeito.
E aí eu fui contratado para ensinar a minha técnica para o... Tem pouca história, né? Tem pouca história. É. Você tá doido, cara. Mas, Devo, ó, Isso você vai ler num livro da minha autobiografia, tá? Que é o primeiro? Não vai ser o primeiro. Não vai ser. Eu quero lançar primeiro a série Os Segredos do Orgasmo, Os Segredos do Pênis. O homem não conhece o pênis. Os segredos da vagina. As mulheres não conhecem a vagina, precisam conhecer. Os segredos do sexo tântrico. Entende? Vai ser uma série, Os Segredos. Aí depois eu vou lançar a minha autobiografia, que vai chamar As Histórias que Eu Não Contei. Por isso que eu não posso contar as histórias. Exatamente. Aí, ó, tá falando isso aqui em primeira mão. Eu vou falar, fala aqui em primeira mão. Em primeira mão, primeira mão. Então fiquem ligados aí, viu, gente? Essas histórias todas estarão lá nesse livro, assim, tem muita coisa. Mas, ó, eu já quero deixar o convite aberto aqui, Deva. Na verdade, é um autoconvite, né, se você me permitir. Pra gente fazer uma segunda, mas lá na Sadhana. Vamos lá. Né? Opa, Porque... se quiserem ir, vamos logo no meu carro e a gente já vai. Bora. Não tem esse equipamento e esses Então a gente leva. A gente leva a turma colaboradores toda aqui, maravilhosos, mas... A gente leva tudo. Vamos lá. Os 3 aqui, inclusive, junto, ó. Bora finalizar, então? Vai com tempo para ficar curtir lá, né? Que é muito bonito. Bonito mesmo. Eu tenho que confessar aqui que eu tava com... não é receio, mas assim, eu vim pra gente fazer esse bate-papo e eu realmente não conhecia nada. E falei, realmente eu não quero também conhecer, porque eu quero ouvir dele, né, pra poder entender. E, cara, eu fiquei assim, pô, sem palavras. Espero realmente a gente poder ter uma próxima, porque é um assunto muito legal, muito bacana. E você, também se proporcionar as vivências tântricas, né? Com certeza, cara. Pô, muito legal, muito legal. Pra casal tem bastante lá. Bate-papo muito bacana, pô, show de bola. Deva, muito obrigado. Espero que você tenha gostado, curtido. Eu falei pra você que você ia gostar. Espero que... Vou resgatar o que a gente falava lá. Espero que você de fato tenha curtido. Nós vamos ter materiais aqui diferenciados. O pessoal que trabalha lá nos bastidores, digamos assim, né? Com vários cortes, várias cenas aqui que você vai poder utilizar para você lá. E mais uma vez agradecer a você de coração aqui. Isso, se vocês puderem compartilhar, eu compartilho lá no meu Instagram. Com certeza, nós vamos... Não tem muita gente, não tem muitos seguidores. Não, né? Quase nada, quase 1 milhão. Nós vamos com certeza mandar todos para você e pedir como colaborador lá, né, Luizão? Compartilhamos lá. Pessoal, é o seguinte, ó, fiquem ligados, porque esse episódio vem quente, vem pesado e vem, ó, cheio de informação. Então, muito obrigado aí, até a próxima e tamo junto. Deva, mais uma vez, obrigado. Valeu! Obrigado, gratidão. Obrigado.